Olá, meus amigos, minhas amigas, Dr. Gabriel aqui. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre 7 sinais de deficiência de magnésio. O magnésio é um mineral importantíssimo para a nossa saúde, ele é considerado essencial, ou seja, não haveria vida se a gente não tivesse magnésio no nosso organismo. E a deficiência de magnésio é muito comum. Alguns estudos americanos mostram que mais de 47% da população consome menos magnésio do que deveria. E existem grupos que estão em maior risco de deficiência de magnésio, como pessoas que estão fazendo tratamento com quimioterapia, alguns antibióticos, alcoólatras ou muitas vezes mulheres grávidas que precisam de maiores quantidades de magnésio. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 7 sinais do seu organismo que podem sugerir deficiência de magnésio. Primeiramente, eu gostaria de pedir algo para você curtir esse vídeo, porque é muito importante para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook reconhecer que esse vídeo é um conteúdo de qualidade que ajuda você a ter uma vida melhor. Então, se você assiste conteúdo de saúde por aqui e aplica no seu dia a dia para viver mais, com mais saúde, com menos dores articulares, eu quero pedir para você clicar nesse vídeo que vai estar me ajudando muito a crescer esse canal. Então vamos lá, o primeiro sinal de deficiência de magnésio é dor articular. Os pacientes que eu atendo no meu dia a dia, a maioria sente dores articulares, seja por artrose do quadril, artrose do joelho, inflamações, bursites, tendinites, e eu sempre penso em deficiência de magnésio porque o magnésio pode auxiliar no tratamento. Ele tem um efeito anti-inflamatório, ele ativa a vitamina D3 na forma ativa, ele é muito importante para a estrutura óssea, para a estrutura da cartilagem, então sempre a gente tem que avaliar os níveis de magnésio. Existem estudos com pacientes com artrose de joelho que mostraram que aqueles que tinham níveis mais baixos de magnésio no corpo tinham mais dor e evoluíam mais rapidamente a artrose, ou seja, pioravam o joelho mais rapidamente. Então, muito importante para dores articulares. Segundo sinal de deficiência de magnésio, câimbras ou tremores. O que são as câimbras? São contraturas involuntárias dos nossos músculos que muitas vezes pode significar uma deficiência de magnésio. A gente precisa de alguns minerais para contração e relaxamento muscular e os principais são o cálcio e o magnésio. E qualquer desequilíbrio nesses minerais podem dar alterações, como por exemplo as câimbras. Quem já sentiu câimbra sabe o que é aquela dor que vem junto com a contratura muito intensa da nossa musculatura. Terceiro sinal, arteriosclerose. O que acontece? O magnésio ele é muito importante para diminuir radicais livres, diminuir substâncias inflamatórias que estão no nosso organismo, e quanto mais inflamação no nosso corpo, maior a velocidade da progressão da formação de placa nas artérias, e ele também é muito importante para a elasticidade dos nossos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, as nossas artérias têm uma elasticidade, elas se abrem e fecham para acomodar volumes e pressões de sangue que são variáveis. E se ele perde, se o vaso começa a perder essa elasticidade por deficiência de magnésio, fica mais fácil para começar a formação de placa nas artérias, que podem ser placas que futuramente vão se calcificar, ficar friáveis e até gerar um infarto do coração, algo que é muito grave. Então, falamos de arteriosclerose. Vamos falar agora de hiperglicemia. Então, o quarto sinal, hiperglicemia, que é desequilíbrio dos níveis de glicose no nosso sangue. E por que o magnésio é tão importante? A gente sabe que o magnésio é importante para resistência ou sensibilidade à insulina. Se a gente não tem magnésio, as nossas células do corpo, por exemplo, no nosso músculo, não reconhecem esse hormônio insulina e não abrem a porta para a entrada de glicose. O objetivo da glicose circulante no nosso sangue é ser utilizada como fonte de energia. E o nosso cérebro e o nosso músculo utiliza muita energia. E a insulina é o hormônio que abre essa porta, deixa a glicose do sangue entrar
dentro da célula. E o magnésio é importante para esse reconhecimento da insulina e a abertura do espaço para a glicose. Então, esse seria o quarto sinal. O quinto sinal de deficiência de magnésio, que é muito comum também nos meus pacientes, é insônia. E por que isso acontece? O magnésio, esse mineral, é muito importante para a produção de um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina é um neurotransmissor conhecido pelo relaxamento que ele causa. Inclusive, alguns medicamentos utilizados para tratar depressão aumentam a concentração de serotonina no nosso corpo. Mas não é só isso. Ele é utilizado o magnésio para produzir serotonina e a serotonina é utilizada para produzir a melatonina. Melatonina, que é esse hormônio que a gente libera de noite para induzir o nosso corpo ao sono, para a gente entrar naquele sono regenerativo e relaxante. Então, deficiência de magnésio pode prejudicar a produção de serotonina e assim também a produção de melatonina. Número 6, formações de cálculos renais, pedras nos rins que podem entupir e é muito dolorido. Quem teve uma crise renal sabe que isso é muito dolorido, quando a pedra sai do seu rim e começa a descer em direção à sua bexiga, por um tubinho que a gente chama de ureter. É muito dolorido, que o ureter é muito sensível. E por que o magnésio é tão importante? Primeiro, que ele equilibra os níveis de cálcio, e a maioria das pedras dos rins são de oxalato de cálcio. E na presença de magnésio, ele se une ao oxalato, formando o oxalato de magnésio. E assim, como é uma substância que não cristaliza, que é muito mais solúvel que o oxalato de cálcio, ela evita a formação de pedras de oxalato de cálcio. Então, o magnésio pode proteger também o seu rim contra a formação de pedras. Outro ponto, sétimo ponto, osteopenia e osteoporose. O que é isso? Osteopenia é diminuição da massa óssea e osteoporose já é uma diminuição grande da massa óssea com risco aumentado de você ter uma fratura. Às vezes uma queda boba acaba por gerar uma fratura óssea quando o nosso osso está fraco, com osteopenia ou até com osteoporose. E por que ele é tão importante? 60% do magnésio que a gente tem no nosso corpo está nos nossos ossos. Ele é tão importante quanto o cálcio para manter a estrutura densa dos nossos ossos. Então só aí já é muito importante. Mas tem outro ponto importantíssimo para a saúde óssea: a ativação da vitamina D. As substâncias, enzimas que transformam a vitamina D inativa, que é produzida na nossa pele quando a gente pega sol com o raio ultravioleta tipo B, aquele sol próximo ao meio-dia, esse precursor da vitamina ativa tem que ser ativado no rim e no fígado, por enzimas. E essas enzimas que atuam no rim e no fígado para deixar a vitamina D ativa, para produzir a 1,25-dihidroxivitamina D, que é a vitamina D ativa, precisam de magnésio na sua estrutura para fazer essa ativação da vitamina. E sem magnésio, você não vai conseguir ativar a vitamina D, e um dos benefícios da vitamina D é manter um osso com a massa de qualidade. Então, por isso que o magnésio também pode atrapalhar a sua produção de massa óssea, deixar o seu osso mais fraco. Se você gosta de conteúdos de saúde, salve esse vídeo aqui e eu vou te pedir para compartilhar com alguém que você gosta, alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, sabendo mais sobre o magnésio, esse mineral tão importante, que é um dos suplementos que eu utilizo há mais tempo, que eu suplemento há mais tempo, desde que eu me entendo por médico, eu já uso o magnésio. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que vai ajudar essa pessoa a ter mais saúde e essa pessoa vai ficar feliz em saber que você também está se importando com ela. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.